Eu quero que você preste atenção agora nessa história, nessa notícia. Eu vou fazer contato com a nossa repórter Cristine Ottaviano. Eu acredito que seja uma das mais interessantes e importantes informações desta quarta-feira. Vamos lá. Nós estamos no meio de uma pandemia. E se eu falar para você que o Ministério da Saúde prevê rebaixar o status de pandemia para endemia agora depois do Carnaval? Ô Coutinho, o que isso significa? Pandemia é quando a gente tem uma doença contagiosa que atinge um número enorme de pessoas. É o Covid, nesse momento, uma pandemia atingindo o mundo todo. E agora, alguns países começam a rebaixar de pandemia para endemia, que é um status abaixo. Tem que tomar os cuidados? Tem, mas já não é tão forte como a pandemia. Isso já aconteceu em alguns países da Europa, Dinamarca, Reino Unido, a Espanha adotando também. Eu vou conversar com a Cristine Ottaviano, a nossa repórter, que ela tem mais informações. Essas medidas restritivas de isolamento sofreriam mudanças, quer dizer, pode mudar o comportamento do brasileiro nas próximas semanas, não é isso, Cris? Boa tarde para você. É isso mesmo, viu, Gotino? Boa tarde para você também, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. E é isso mesmo, viu? Essa conversa a respeito de transformar a questão da Covid-19 em uma endemia já vem sendo aventada dentro do Ministério da Saúde aqui em Brasília. Mas agora o Ministério começa a conversar sobre isso para além das portas do Ministério e começa a ventilar essa informação publicamente. Então, a informação que nós temos neste momento é que isso vai ser tratado oficialmente dentro de 4 a 5 semanas. Por quê? Em um primeiro momento, é preciso esperar que se passe aí o Carnaval, vai haver um feriado e a expectativa é que aumente um pouco o número de casos dessa variante, a Ômicron, que é muito mais transmissível, né? E deve aí aumentar o número de pessoas com a incidência do vírus neste momento de aglomeração e talvez algumas festas. Depois deste período, o Ministério da Saúde vai reunir ali o corpo técnico, que inclui também os secretários de saúde dos estados aqui no país e com isso vai ser tomada essa decisão a partir de parâmetros que são parâmetros mundiais. A gente já começa a ver esse movimento, como você disse, viu, Gotino, acontecendo lá na Europa, Reino Unido, Dinamarca, outros países já transformando isso numa circunstância de endemia, que, como você bem explicou, significa realmente que essa é uma doença sazonal, que pode acontecer, mas em focos isolados e não amplamente, como a gente viu a Covid-19 acontecer no mundo inteiro. E aí significa dizer que essas medidas restritivas, como a máscara que a gente usa hoje, essa coisa do álcool, do distanciamento, de fechar algumas atividades, ela vai acontecer localmente, pontualmente, à medida que for necessário. Assim como a gente faz, por exemplo, o combate da dengue, que é uma doença considerada endêmica, e não mais agora com tantas restrições como a gente lida com isso. Então a gente vai continuar atento a respeito dessa decisão que deve ser tomada e essas medidas, né, devem ser aí sendo liberadas nos próximos dias, à medida que a gente for lidando com essa doença, assim como a gente lida com a influenza, que também é uma doença endêmica, e à medida que é necessário se faz a vacinação, se faz a contenção, se faz a orientação para alguns públicos serem mais cuidadosos. É sim uma boa notícia no sentido de que a gente já espera, né, há bastante tempo falar aí a respeito do fim da pandemia de Covid-19, pelo menos é o que a gente tem sinalizado no momento. Cristine Ottaviano, obrigado pelas informações, uma das mais competentes repórteres aqui do jornalismo da Record, direto de Brasília. Olha, me desculpe se eu estou sendo piegas aqui, mas estamos vencendo? Vamos sair disso? Vamos retomar a vida? Puxa, eu acho que é um momento importantíssimo. O Ministério da Saúde está estudando isso, acho que tem que conversar com os médicos, com os técnicos, com os cientistas, com as pessoas da área de saúde. Precisa entender se é o momento, mas já há uma conversa e já tem países tomando essas providências. A gente precisa retomar a vida. A gente precisa retomar a vida. Quando veio o Ômicron, as pessoas ficaram um pouco assustadas, mas eu ouvi alguns médicos falando, é o começo do fim.
É o começo do fim, porque essa dissemina rápido, mas ela passa mais rápido. Só para você ter uma ideia, o meu filho, ele pegou Covid em um determinado momento. E aí ele testou positivo na quarta-feira, no sábado ele já testou negativo. Quer dizer, é muito mais rápido, é uma gripe mais fraca, a vacinação é importante, porque as pessoas enfrentam com um pouco mais de segurança. E aí eu queria dizer, poxa, a Espanha vendo isso, alguns países já adotaram, né? Dinamarca, Reino Unido, saindo de pandemia, rebaixando para endemia. E a gente pode entrar aí num outro momento da vida com mudanças até na questão do comportamento. Acho que a gente tem que tomar muitos cuidados, principalmente, né, Lombardi, questão de higiene, questão de cuidado com a outra pessoa, com o próximo. A gente pode adotar alguns cuidados, né? Vai espirrar, poxa, né? A gente adotar algumas coisas diferentes que a gente aprendeu nessa pandemia. Mas a gente precisa largar isso para trás. E o que se espera é que exista um trabalho conjunto entre o Ministério e os estados. Sim. E as secretarias, porque não adianta o Ministério ter uma conduta e aí chega o Estado e fala, não, aqui ainda não. Não, tem que ser devagarinho, mas com isso tudo. Eu continuo usando máscara, eu continuo distante, continuo lavando minha mão, não tem álcool em gel, sabão, água. Espirrou. Muita gente que não sabia, não adotava isso, passou a adotar. Outro dia o Lombardi passou por mim de máscara, eu não reconheci ele, porque não dá para ver o bigode na máscara. Né? Aí eu falei, abaixa um pouquinho a máscara. Ele abaixou, viu o bigode e falei... Tem gente que dá do seguinte, não quer que termine a máscara, porque quando baixa a máscara, a pessoa é outra completamente.